Graças a Deus, é um testemunho forte da irmã Gisley, né? E também o que falou a estrofe da imersão, que na verdade, se não for o Senhor, nós estamos, ou seja, se não for a misericórdia do Senhor, nós estaríamos acabados, né? Todos nós. Mas a misericórdia do Senhor, ela nos alcançou no passado, continua nos alcançando no presente e vai continuar nos alcançando no futuro. E Deus sabe de todas as coisas. Às vezes nós desesperamos, ficamos apavorados diante de alguma situação que surge, né? Para nos testar, para nos provar. Situação de saúde é muito delicada, é muito complicado, mas as orações e o Senhor sabe de todas as coisas. Então Ele cuida dos seus, Ele continua cuidando de cada um de nós. E eu vou dizer para vocês, se é eleito, se é chamado pelo Senhor, Deus está cuidando. Se é dele, se Ele escolheu desde antes da fundação do mundo, Ele vai continuar cuidando. Então nós cremos que nós que estamos aqui nesta noite, nós somos chamados, eleitos, desde antes da fundação do mundo. Então o Senhor está cuidando de todos nós. É por isso que nós estamos aqui reunidos nesta noite. E nós acabamos de cantar um hino que fala que nós precisamos enxergar, que o Senhor tem que remover o véu, tirar de nós toda viseira que ainda tem nos nossos olhos, quanto a esta palavra de Deus. Sempre eu digo para vocês que a Sociedade Bíblica do Brasil, ela é uma empresa milionária. Desde criança que eu estou comprando Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil. E é um livro mais vendido e o menos entendido. Ela é o menos entendido por quem deveria entender, que somos nós, que somos os cristãos. O mundo evangélico, o sistema evangélico, eles usam carregar uma Bíblia gigante, eles têm várias Bíblias de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia pentecostal, Bíblia de não sei mais o que, mas não entende nada. Não entende nada. O que acontece muitas das vezes? Pega versículo isolado do texto e aplica como se aquilo fosse uma verdade. Todos os irmãos aqui que estudaram, fizeram o ensino fundamental, o ensino médio, sabem interpretar texto. A Gisley, a professora, sabe disso. Tem que fazer uma interpretação do texto. Às vezes a Bíblia nós interpretamos o texto. Nós chegamos, pegamos um versículo isolado e aplicamos ele. Nós não vamos no texto ver o que o texto está dizendo. Estão os jovens aí, as filhas do Rude, os irmãos estão aí. Estão estudando ainda, algumas delas, alguns deles terminaram de fazer o ensino médio, estão afinadinhos na interpretação do texto. Irmãos, mas quando se trata de ler a Bíblia, não interpreta. Aí sai falando um monte de heresias, um monte de coisas que não traz nenhum resultado. Por isso que a Bíblia é o menos entendido. Porque as pessoas não conseguem fazer uma análise sintática do texto. Quem estuda para vestibular, quem estuda para Enem, os jovens sabem disso, tem que estudar muito português. O que pega no Enem, no vestibular? Redação. Eu fiz muito concurso público. O que dá mais reprovação nos concursos públicos é a redação. Porque na redação, os professores que vão corrigir a redação, para ver se você está conjugando os verbos lá na redação, se você está colocando a vírgula, os dois pontos no lugar certinho.
Então, o que mais reprova no Enem, no vestibular, é o que? A redação. E também a interpretação de texto. Então, irmãos, quando nós vamos ler a Bíblia, nós precisamos dar uma olhada no texto, no que está dizendo o texto, para que ela seja interpretada corretamente. Do contrário, nós vamos ficar comendo comida estragada, comida azeda. Não vai ter edificação, vamos continuar fazendo o jargão da Bíblia, isolando o versículo do texto, recitando o versículo. É isso que acontece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pergunta para essa pessoa, por que o Senhor é seu pastor e nada te faltará? Ela não sabe responder, porque ela não leu o texto. Ela só sabe dizer que o Senhor é o pastor e nada vai faltar. Mas ela não sabe explicar por que o Senhor é o pastor e que nada vai faltar. Então precisa de nós fazermos essa interpretação e até mesmo análise sintática do que nós estamos lendo neste livro aqui. É um livro, todas as religiões, todas elas são fundamentadas nesse livro aqui, viu, Pedro? Todas. Se você chegar lá no candomblé, você vai dar de cara com a Bíblia em cima da mesa. Eles não lêem, mas ela está lá. Se você chegar em qualquer religião que não seja o cristianismo, a Bíblia vai estar lá. Então, todas as religiões do mundo são fundadas, baseadas neste livro aqui. E todas as divisões que acontecem, principalmente no cristianismo, porque o que mais se divide é o cristianismo. Todas as divisões, por causa de doutrinas, de versículos tirados fora do contexto e do texto. Então precisamos tomar cuidado quando vamos ler este livro aqui. Vou mostrar para vocês, já mostrei, vou mostrar novamente. Vamos lá para João 10, um versículo muito conhecido, mas que é falado muita heresia em cima dele, muita mentira em cima dele. E eu digo para vocês aqui, uma mentira falada em cima de um versículo, há anos a fio, vai sendo falada aquela mentira, vai sendo batalhada aquela mentira, aquela heresia, aquela mentira se torna uma verdade, em cima de um versículo isolado. Aquela heresia, aquela mentira se torna uma verdade, e você acha que está falando a verdade. Quando a verdade chega, há resistência, porque você com mentira. A mentira foi falando anos a fio em cima daquele versículo. A verdade chegou, Ruth, você fala, não é verdade, não pode não. Por quê? Você já acostumou com a mentira, com a heresia que é falada em cima do versículo. João capítulo 10 aqui está falando até num assunto que nós vamos comentar nessa noite. Está falando que Jesus, ele é o quê? O bom pastor. O texto está falando disso. Jesus está falando para os judeus e ele fala que ele é o quê? O bom pastor. Se tem o bom pastor, tem também o mau pastor. E Jesus começa a falar para os judeus a respeito disso. E quando ele chega aqui, no versículo 10, ele fala assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância. O que muitos falam desse versículo? Que esse ladrão aqui é Satanás, é o diabo, é o demônio. Mas Jesus está falando de ladrão. Aqui entra a interpretação do texto. Ele está falando que ele é o bom pastor, ele está falando que as ovelhas pertencem a ele, e de repente ele fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas que ele, que é o bom pastor, veio para dar vida e vida em abundância. Aí alguém pega esse versículo, tira ele do texto e fala, não, esse ladrão aqui é o diabo, tá?
Esse ladrão aqui é Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mentira. Jesus está falando de ladrão. E nós vamos ver isso no texto. Quando chega aqui, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No 12, ele fala quem é o ladrão. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e dispersa. 13. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. No 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Então quem é o ladrão aqui que veio matar, roubar e destruir? O mercenário, o falso pastor. Esse falso pastor, esse mercenário, na época de Jesus, do Jesus histórico, ele estava onde? Lá no templo em Jerusalém, roubando, metendo a mão. As pessoas levavam os animais para ser sacrificado, lá tinha os cambistas. Ele vendia o animal novamente. Tinha alguém que ia para comprar o animal, você entregava o animal para ser sacrificado no templo em Jerusalém, o sacerdote passava e vendia para o outro chegava e comprava ele. Ele estava fazendo o quê? Roubando, matando e destruindo. Então, quando você interpreta o texto, você nunca mais é enganado. Entendeu? Nunca mais é enganado. Que quando alguém lê esse versículo para você e falar que é o diabo, que é o demônio, que é Satanás, você vai falar, não, não é não. Não é não. É o mercenário. É o mercenário que estava lá no templo em Jerusalém, na época de Jesus. E hoje, onde eles estão? Estão espalhados para o mundo afora, né? Hoje eles ficam ricos, milionários, usando este livro aqui, a Bíblia. Mesma coisa, hoje está pior. Mas graças a Deus que nós estamos livres dos mercenários, daqueles que mercandejam a palavra de Deus. E eu vou entrar num assunto que nós precisamos, nós estamos vendo a respeito de José, não é? José, ele era alguém muito abençoado por Deus, aonde ele colocava as mãos, tudo prosperava. Nós somos assim, nós somos abençoados por Deus, e onde nós colocamos as nossas mãos, tudo tem que ser abençoado. Mas você já viu algum irmão que aonde ele coloca a mão, tudo dá errado? Já percebeu que tem irmão assim? Infelizmente. Tem irmão que compra um carro novo ou seminovo. Daí 2, 3 meses o carro está todo arrebentado. Ele compra uma moto seminova ou nova. Daí 2, 3 meses, 3 meses, está tudo detonado. Ele é abençoado? Não é abençoado. Porque se ele fosse abençoado, estaria até melhor do que ele comprou. Então, irmãos, o que acontece? É que nós temos que perceber que a bênção já foi dada para nós. Nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se somos abençoados com a bênção espiritual, o que é material vai acompanhar o que é espiritual. Se somos abençoados espiritualmente, a nossa vida material também tem que ser abençoada, né, Nina? Tem que ser abençoada. O que falta muitas das vezes em nós, eu estou falando nós na igreja aqui, é tomar posse dessas bênçãos, é tomar posse. O que eu tenho que fazer para tomar posse? Nada, você tem apenas que tomar posse, é acreditar, é levantar todo dia pela manhã, sempre digo para vocês, é levantar todo dia pela manhã e dizer, hoje vai ser o meu melhor dia. Pronto, acabou. Hoje o meu dia vai ser abençoado. E quando chegar a noite que você for dormir, você vai falar, hoje o meu dia foi abençoado. Mesmo que não foi. Veio problemas, veio dificuldades, alguém te fechou no trânsito, você ficou doente naquele dia.
chegou um boleto para você pagar, duplicado, mas você declara, meu dia foi abençoado. Você declara a derrota, porque se você falar, não, meu dia hoje foi péssimo, meu dia hoje não foi bom, irmão, você não está tomando posse da bênção se você declarar isso. Mas se você declarar que o seu dia foi abençoado, ele foi o quê? Abençoado. Porque as nossas palavras têm o quê? Poder. Poder de destruir, poder de amaldiçoar e poder também de abençoar. Nós vamos ver isso talvez amanhã. Vamos para Gênesis. Nós estamos vendo a história de Jacó. E estamos, desde semana passada, vendo a história de José, né? Aqui em Gênesis capítulo 37, versículo 1, nos diz assim, acharam todos? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles a seu pai. Então, esse versículo foi lido durante a semana passada. O irmão falou nesse versículo durante a semana passada, e nós vamos voltar nele hoje, nesta noite. Foi falado também nesta semana. Aqui começa falando que é a história de Jacó. Mas de repente está falando da história de quem? De José. Parece que há uma contradição, né? Esta é a história de Jacó. De repente fala que José tinha 17 anos e apacentava os rebanhos com seus irmãos. Nós sabemos que Jacó, ele foi chamado desde o ventre materno. Ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido antes de nascer. Esaú era para ser o primogênito. Deus não escolheu Esaú. Deus escolheu quem? Jacó. É Deus que escolhe, viu, irmãos? Não é o homem que escolhe, é Deus que escolhe. Se Deus escolheu, ponto final. Se Deus te escolheu, Ele escolheu e ponto final. É que eu falei aqui, se Deus te escolheu, você vai ser abençoado. Se Deus te escolheu, Ele vai estar com você em todos os momentos. Momentos bons e momentos difíceis. É o que a Gisley deu testemunho a respeito da mãe dela, da irmã Ana. Tempos de dificuldades, de enfermidades, sim, mas Deus está conosco. Então, Deus escolheu quem? Jacó. José, alguém também escolhido por Deus. Então, começa a falar de Jacó, o pai dele, mas de repente entra a história de José. E fala que José tinha 17 anos, era bem jovem, e ele apacentava o quê? Os rebanhos com seus irmãos. E ele trazia más notícias dos seus irmãos para seu pai. Moisés não relatou, aqui não relata se Jacó deu essa função para José. Se Jacó falou assim, José, vigia seus irmãos e traz as notícias dele para mim. Aqui não relata isso. Relata que José trazia as más notícias para o seu pai. Hoje, no nosso linguajar, José era tido como um X9, né? Era alguém que dedurava. Ele dedurava os demais irmãos. Não é verdade? Ele chegava para o pai e falava, ó, fulano de tal fez isso e isso. Ele reportava para o pai. Esse era José. Mas, versículo 3, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Aqui está uma dificuldade, um problema. O problema de José começa aqui. Porque Israel nós sabemos que era Jacó, era o pai.
é que fala que ele amava mais quem? José. Quem é pai e quem é mãe aqui sabe. Você não pode amar um filho mais do que o outro, não. Você não pode ter uma filha preferida, um filho preferido. Você tem que amar todos iguais. E outra coisa, ele deu de presente o quê? Uma túnica de mangas compridas para quem? Para José. Só para José. E os demais filhos não tiveram presente. Então, se você tem 6 filhos e você só tem dinheiro para dar presente para um, você não dá para ninguém. Não dá para ninguém. Porque se você der o presente para um, você vai ter que ter dinheiro para comprar presente para mais 5, né, irmã Maria? Tem 6 filhos, a irmã não vai dar presente só para o Cristiano, vai? Não vai. A irmã vai ter que dar presente para os demais, para Simone, para o Leque, como é que chama o outro? Alexandre. Então vai ter que dar. Se a senhora não tem para dar para todos eles, a senhora não vai dar para o Cristiano também. Mas o que Jacó fez? Ele deu a túnica para José. E quando José vestia essa túnica, segundo a história, essa túnica tinha um valor bem elevado na época. Deveria ser uma túnica muito bonita. Quando José vestia aquela túnica, ele se destacava no meio de seus irmãos. Ficava em destaque. E os irmãos sabiam que Jacó amava mais ele. E que ele era o X9 da parada. Ele que dedurava eles para o pai. E isso causou que uma certa rivalidade entre os irmãos de José contra ele. Ciúmes. É claro que existia ciúmes entre... Ia ficar enciumado com ele. E esse foi um dos problemas que ele começou a enfrentar. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Olha o problema aí. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros, odiaram ele, passaram a odiar ele e já não conversava com ele pacificamente, já estava com o pé atrás com ele. E nós sabemos da trajetória de José, o que aconteceu. Foi jogado na cisterna, queriam matar ele, pegaram essa túnica bonita que ele ganhou, sujou de sangue de animal, mandou para o pai pensar que a fera pegou esse tal de José. Aí o Rubem decidiu, o Rubem falou, não vou matar José não, porque eles queriam matar ele. Vou matar José não, vamos pegar ele e jogar na cisterna vazia, sem água. Jogou ele lá. Depois passou lá os comerciantes, falaram, não, vamos tirar ele e vão vender ele. Mas ele foi vendido como escravo. Mas tudo é plano de quem? De Deus, porque ele era escolhido de Deus. Venderam ele para os comerciantes, ele foi para onde? Lá no Egito, onde Deus queria ele. Deus queria ele aonde? Lá no Egito. E ele foi diretamente para lá. Nós sabemos dessa história. Mas vamos voltar para o versículo 2. Versículo 2, parte A, fala assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Só até aí. Eu quero pegar um gancho nisso aqui, para falar para vocês, que José ele já estava sendo treinado para governar o Egito sem saber, ele não sabia, mas Deus estava treinando ele estava apacentando o rebanho junto com seus irmãos, mas Deus estava preparando ele para ser o governador de uma das maiores cidades, que era o Egito. Irmãos, olha, nós que estamos aqui nesta noite, eu já disse para vocês numa palavra que eu falei aqui, a mensagem passada, nós estamos começando praticamente do zero novamente. Eu disse para vocês que tem igrejas fechando as portas. Vocês lembram disso que eu falei? Lembra, Paulo? Lembra, Cristiano? Você não estava lá, não é, Cristiano? Eu falei que tem igrejas fechando as portas. Tem uma igreja que eu conheço, não vou citar onde, vocês sabem onde que é, mas eu não vou citar. É falta de ética.
Lá tinha 60, 70 irmãos reunindo. Essa igreja fechou, a igreja estava na cidade há mais de 20 anos. Essa igreja fechou por irresponsabilidade de quem cuidava dessa igreja, dos irmãos cooperadores. A reunião da igreja, um exemplo, era 19 horas. Os irmãos chegavam para reunir e eles pagavam aluguel, tá? Aluguel caro. Os irmãos chegavam para reunir, encontravam as portas fechadas. Os irmãos chegavam 19h15, 19h20, 19h30, uma reunião marcada para 19 horas. Eles chegavam às 19h30 para abrir o local e começava uma reunião mais ou menos. E eles também faziam o seguinte, decidia entre os cooperadores que ia comer uma pizza logo no sábado, no horário da reunião. Aí eles colocavam no grupo dessa igreja, hoje não haverá reunião, só haverá reunião amanhã, domingo. Aí aqueles irmãos que estavam no grupo, eles ficavam sabendo, aí eles não deslocavam para o salão de reunião. Mas aqueles irmãos que não estavam no grupo da igreja, eles iam para o salão de reunião. Quando dava 19h30, falava, não vai vir ninguém para abrir o local hoje. Aí ligava para alguém falava, não, irmão, foi colocado no grupo, hoje não tem reunião não. E esses irmãos auxiliadores foi fazendo assim, péssimo testemunho. E aí os irmãos só foram minguando o número de irmãos, de 60 passou para 50, de 50 para 40, aí eles não deram conta de pagar o aluguel, porque as ofertas caíram. Hoje, sabe quantos irmãos estão reunindo lá? Família dos 4 cooperadores. Está em torno de 10 pessoas reunindo. Como eles não dão conta de pagar o aluguel, eles estão reunindo uma vez na semana, aos domingos. Hoje, esses irmãos que deveriam ter cuidado da igreja no passado, ter responsabilidade, porque José era alguém responsável, ele assumiu a responsabilidade dele. Esses irmãos que deveriam assumir a responsabilidade deles, cuidar da igreja bem cuidada, fazer o de melhor para o Senhor, hoje eles estão tentando ressuscitar defunto. O que é ressuscitar defunto? Você já viu quando o SAMU chega no local de acidente, que eles tentam reanimar alguém e não conseguem reanimar? É triste, não é? Tenta reanimar, mas não consegue, não tem jeito mais. É isso que está acontecendo lá. Eu fico olhando no grupo, comentando com a Isabel, tá vendo aí, Isabel? Tentando ressuscitar defunto. Agora já é tarde. Já é tarde. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Assumir a nossa responsabilidade. Qual que é a sua responsabilidade? Participar do serviço de música? Faça da melhor maneira possível. Qual que é a sua responsabilidade? Abrir o local de reuniões? Chegue pelo menos 10 minutos, 20 minutos mais cedo para abrir. Qual que é a sua função? Ministrar a palavra? Faça o melhor, que é para o Senhor. A sua função é ficar na portaria, na recepção? Faça o melhor serviço, que você está servindo quem? O próprio Senhor. Quando eu sirvo os irmãos, eu estou servindo a quem? O próprio Senhor. Então volta a falar para nós aqui. Perdemos aí em torno de 50%, 40% de irmãos aqui em Birité. Estamos começando do zero. Exige de nós mais responsabilidade. Né, Cristiano? Exige de nós mais responsabilidade, de todos nós. Quando falta um irmão aqui, nós sentimos a falta dele. Faltou uma irmã, nós sentimos a falta. Porque hoje deve ter aqui uns 40 irmãos, né, reunidos aqui hoje. Graças a Deus, né? Né, Delma? Tem bastante irmãos aqui. Mas tem reuniões que tem quantos? 15. Quando você chega aqui e vê 15 irmãos reunidos aqui, a gente fica triste, Cristiano. Fica triste. O nosso espírito, né, Renata? Fica meio abatido. Mas quando chega aqui nessa reunião como hoje, que tem aqui uns 40 irmãos, nós ficamos alegres e felizes. Então a nossa falta aqui faz muita falta. A nossa falta faz muita falta.
José, ele era pastor de ovelhas. E nós somos pastor de quem? De homens. Então eu preciso de apacentar os irmãos precisam de me apacentar. Na igreja não existe uma classe especial de irmãos. É só esses irmãos aqui, né? Vou chamar aqui 10 irmãos, 10 irmãs. Nós vamos orar para esses 10 irmãos, para essas 10 irmãs, pegar o nome deles, e a partir de hoje elas e eles é que vão cuidar do rebanho. Nós não fazemos isso. O mundo religioso faz isso. Aqui não, aqui apacentar é para todos nós. Um apacentando o outro. Às vezes a gente pensa assim, não, Cristiano, Paulo, o Miro, o Júlio, o Pedro, esses irmãos não precisam de apacentamento, não. Esses irmãos são os irmãos que cuidam da igreja. Irmãos, nós precisamos, tá? E muito. Quando os irmãos vão na minha casa, eu fico muito feliz de receber os irmãos. Precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos desse apacentamento. Precisamos de ouvir os irmãos, ouvir as irmãs. Apacentar isso, é você ouvir, é você falar, é você levar uma palavra de conforto. Você, ao mesmo tempo que você está confortando o irmão, você também está sendo o quê? Confortado, né, Paulo? Ao mesmo tempo que o Paulo está falando da palavra para mim, ele também está sendo o quê? Abastecido da palavra. É como eu estou aqui nessa noite. Eu estou falando para vocês e eu estou sendo alimentado com essa palavra também. É mútuo, isso é mútuo. Então a nossa missão na vida da igreja, eu chego a falar, é uma dupla. Você tem que apacentar o doméstico da fé, todos nós, um cuidando dos outros, cuidando dos jovens, das jovens, um cuidando dos outros, aqui, os domésticos da fé. Internamente, nós aqui. Outra função nossa, externamente, apacentar os irmãos que não reúnem conosco. Na pregação do Evangelho, no posso orar por você, na comportagem por hora, passar uma literatura, passar um folheto, passar um jornal Árvore da Vida, sair em conjunto com a igreja para a pregação do Evangelho. Esse é o nosso apacentamento externo, que é também a nossa função. Então nós temos uma dupla função de apacentar, cuidar uns dos outros. Às vezes nós pensamos o seguinte, que é só ficar dentro de 4 paredes, né? Ouvir uma palavra, cantar os hinos, isso é muito bom, isso é ótimo. Aqueles irmãos que não têm carro, que não têm moto, que não têm meio de transporte, pega um Uber. Eu vou pegar um Uber e vou lá para a casa da irmã Valéria. Eu nunca fui na casa dela, nem sei onde ela mora, tá vendo aí? Eu sei que ela mora um pouco distante daqui. Pois é, preste atenção. Eu vou pegar o endereço da irmã Valéria, localização. Eu não tenho, um exemplo, eu não tenho carro, não tenho moto, eu vou pegar um Uber e vou ligar para ela. Irmã Valéria, tal dia você pode receber eu e a Isabel aí. Primeiro eu vou ligar para ver se ela está disponível, né? Ela trabalha, tem os afazeres dela. Aí ela vai falar, irmão Ney, você pode vir aqui na quinta-feira a partir de 7 horas da noite. Tá bom, irmã, dá para nós irmos. Aí vou pegar o Uber e vou lá. Porque tem aqueles irmãos, aquelas irmãs que falam, não, eu não tenho meio de transporte, né? Eu não posso ir. É longe. É cansativo, a irmã não mora em Birité, a irmã mora em outra cidade. Irmão, nós precisamos cuidar dos irmãos, cuidar das irmãs, apacentar uns aos outros, cuidar uns cuidando dos outros aqui, desse jardim maravilhoso que é vocês, uns cuidando dos outros. Esse é o verdadeiro apacentamento. E José estava sendo preparado para ser o quê? Governador do Egito. Ele ia cuidar de pessoas. O que faz um governador, um rei? Cuida de pessoas. Vamos
para Tiago, vamos lá para o livro da lei, né? Tiago é o homem que acabou com a igreja em Jerusalém, um homem voltado para a lei de Moisés. Mas ele falou muitas coisas interessantes. Ele falou muito da lei de Moisés, mas também falou algumas coisas que pode ser de aproveito para nós. Nós sabemos que Tiago, Pedro e João, eles eram apóstolos da circuncisão. Gostava muito da lei de Moisés e aplicava a lei de Moisés para os irmãos, que era uma maravilha. Mas ele falou algo interessante. Cadê o meu Tiago? Depois de Hebreus. Acha Hebreus que aí aparece Tiago. Tiago 1, versículo 5. Porque nós sabemos, irmãos, que José era um homem que muito ajuizado, tinha discernimento e tinha também o que? Sabedoria. Isso no lado material. Todos nós precisamos ter juízo na nossa cabecinha, discernimento e sabedoria. Na vida secular precisa disso. Na sua profissão, no seu trabalho, precisa disso. De ter juízo, ser ajuizado, de ter discernimento nas suas coisas, o que você vai fazer, e ter sabedoria no que você vai fazer. No lado espiritual é a mesma coisa. Precisa ser ajuizado, ter discernimento espiritual e também sabedoria espiritual. Tiago fala uma coisa interessante aqui. Tiago 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Nós precisamos de quê? De sabedoria. Quando nós vamos apacentar alguém, apacentar os irmãos que estão conosco aqui é fácil, né? É muito fácil. Você vai chegar lá, é mil maravilha. Mas quando você vai apacentar alguém que não reúne conosco, aí já não é tão fácil assim. Tem muitas perguntas, tem muitas dúvidas. Aí você precisa ter discernimento espiritual e sabedoria para responder também. Então Tiago fala que se algum irmão tem falta de sabedoria, é só pedir o quê? A Deus, que ele vai fazer o quê? Ele vai conceder a sabedoria. Muitos irmãos falam assim, não, eu não vou pregar o evangelho não, eu não sei pregar o evangelho, eu não sei falar com as pessoas. Irmãos, não precisa de você saber pregar o evangelho não, é só você abrir sua boca. Quem vai falar por você é o Senhor. Quem vai orar na sua boca pelas pessoas é o Senhor através de você. A sabedoria que vai sair da sua boca, quem vai dar ela para você? É o Senhor que vai dar essa sabedoria. Aquele versículo, nós vamos ler amanhã, que a nossa suficiência não vem de nós, ela vem de quem? De Deus. Então, em nós mesmos, nós não temos capacidade nenhuma. Não temos, né, auxiliador? Nenhuma capacidade. Se eu for olhar pela minha capacidade, eu não estaria falando para vocês aqui nessa noite, não. Eu estaria sentado. Estaria esperando para outro irmão falar. Às vezes acontece isso. Eu espero pelo Cristiano, o Cristiano espera pelo Miro, Miro espera pelo Júlio, e o serviço não é realizado. Um esperando pelo outro. Aí um tem que tomar iniciativa e fazer. Assim é a pregação do evangelho, assim é o apacentamento. Tem que tomar atitude, falar, não, eu vou apacentar, eu vou visitar o irmão, eu vou visitar a irmã, eu vou sair em conjunto com a igreja, vou pregar o evangelho, vou orar pelas pessoas, vou colocar uma literatura nas mãos das pessoas. Tomar essa iniciativa e praticar. E quando você abrir a sua boca, Deus vai falar em você. Muito se fala
que Deus precisa de nós. Ah, Deus precisa de você para você fazer a vontade de Deus. Não se fala muito isso? Mas se você falar o contrário, fica mais suave. Deus em mim, Ele vai me usar para apacentar os irmãos. Não é o José Neiva Ferreira que vai apacentar o irmão ali, mas é Deus em mim. É Deus da irmã auxiliadora que vai apacentar outra irmã. Não é eu que vou apacentar, não é eu que vou pregar o evangelho. Quando eu coloco eu na frente, eu posso até me orgulhar, e que eu acabei de falar para vocês. Tem alguém que orgulha de falar que é humilde. Eu posso me orgulhar de falar, não, eu vou pregar o evangelho, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, não é você que faz, é Deus em você. É o Espírito de Deus através de você que faz a vontade de Deus. Não é o Paulo que faz a vontade de Deus, mas Deus através dele. É Deus dele que faz a vontade de Deus. Não é mérito nosso. Não há mérito nosso nisso aí. O mérito é de Deus. É Deus que faz todas as coisas através de nós. Através de nós. Fica diferente, né, Júlio? Você falar isso, você citar, não. É Deus que está fazendo através da minha pessoa. Não é eu que estou fazendo, mas Deus em mim é que está fazendo. Do que eu falar, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Capítulo 3 de Tiago, versículo 7. Vamos ler a partir do versículo 5. Acharam os irmãos? Acharam todos? Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Só um minutinho, irmãos. Aqui Tiago está falando da sabedoria e da falta de sabedoria, é o que diz o texto. E ele fala aqui que a língua, ela é o quê? Um pequeno membro, um pequeno órgão, mas que se gaba de grandes coisas. Aí ele continua: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Então, a língua, é o que eu falei no início, ela pode abençoar, como pode amaldiçoar. Versículo 6. Ora, a língua é fogo. A língua é fogo. A língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, irmãos, esse membro que nós temos aqui, se nós não saber lidar com esse pequeno órgão, ao invés de trazer edificação, traz danos. Traz danos. Nós paramos no versículo 6, né? Irmãos, olha, temos que tomar cuidado com o que nós falamos, tá? Sabe por quê? Porque ou vai edificar ou vai matar. Preste atenção. Às vezes eu posso falar algo pesado para o cristiano, ele aguenta ouvir, eu sei que ele aguenta ouvir, mas eu não posso falar a mesma coisa para o irmão Paulo, porque se eu falar a mesma coisa que eu falei para o cristiano, eu vou matar o irmão Paulo. É um exemplo que eu estou dando. Eu tenho que ter, aí entra o discernimento espiritual. Eu posso falar para o cristiano uma palavra que ele vai aguentar ouvir, mas eu não posso falar a mesma palavra para o irmão Paulo, que essa mesma palavra que eu falei para o cristiano, se eu falar para o irmão Paulo, mata o irmão Paulo. Eu tenho que saber ter o discernimento no meu falar. Outra coisa que surge muito são os burburinhos no meio dos irmãos. As irmãs me perdoem, mas às vezes são mais irmãs do que irmãos. Fica sabendo de uma coisinha e começa a falar, espalhar no meio dos irmãos. Isso é minar a vida de Deus. Isso acaba com a igreja, sabia? Isso leva a igreja a fechar as portas. Esse negócio de ficar sabendo, fofoca, né? A famosa fofoca.
Temos que tomar cuidado com isso. Isso não edifica. Se você ficou sabendo de alguma coisa negativa de algum irmão, de alguma irmã, lacra sua boca. Lacra. Boca lacrada. Não comente. Porque se você comentar, você vai trazer dano para a igreja. Você não pode trazer dano para os demais irmãos. Você ficou sabendo de uma coisa terrível que aconteceu com o irmão. Aconteceu com o irmão uma coisa terrível. Você ficou sabendo, não passe para ninguém. Não passe. Lacra a sua boca. Porque se você passar, você vai matar, você vai contaminar os irmãos. E isso espalha como se fosse uma doença. Lembra da Covid? É igual a Covid. Espalha e vai trazendo dano no meio dos irmãos. Então devemos tomar cuidado com esse membro. Versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. O homem consegue fazer isso. O homem consegue adestrar os animais, domar os animais, mas não consegue fazer o quê? Dominar a sua língua. Ele consegue domar um cachorro, adestrar um cachorro. Tem aqueles profissionais, né? Adestradores de cães. Consegue adestrar o animal. Mas não consegue adestrar o quê? A língua, um pequeno órgão. E esse pequeno órgão traz condenação, traz maldição para toda a igreja, para toda a comunidade. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontinente, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Com ela nós abençoamos o nosso semelhante, com ela nós abençoamos os nossos irmãos, mas com ela também nós amaldiçoamos. Né, Diogo? Amaldiçoamos. É falta de sabedoria. Se não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. José era alguém que tinha o quê? Sabedoria. Por isso ele foi o quê? Governador do Egito. Governador de uma das maiores cidades. País. Versículo 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Não pode, né, irmãos? Ou jorra coisa doce, ou jorra coisa amarga. Então da nossa boca não pode sair bênção e também sair o quê? Maldição. Tem que sair só bênção. Se somos abençoados, tem que sair da nossa boca, do nosso falar, só bênção. Só aquilo que abençoa. Versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Você já viu o mar produzir água doce? Não produz, é água salgada. Você já viu a água doce produzir água salgada? Também não. Assim é a nossa língua. Ela tem que produzir coisa boa, né? Coisa que traz edificação. Vamos aqui para o versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então aqui começa a falar que todo esse fruto da língua, esse fruto de amaldiçoar, esse fruto de trazer dano no meio dos irmãos, ele é falta de quê? De sabedoria. Né? Falta de sabedoria. Versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. 17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. 18.
Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Essa do versículo 17 e 18 é a sabedoria que nós temos que ter em nós. Sabedoria, porém, é lá do alto. Essa sabedoria é de Deus. Ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. No nosso meio não pode ter fingimento não, irmãos. Sabe o que é fingimento? Fingimento é eu abraçar na frente e por trás eu falar mal. Fingimento é eu dar um beijo no irmão e por trás eu falar lá. Apontar o dedo. Isso é ser o quê? Falso. Nós devemos ser o quê? Verdadeiros. Se eu tenho que falar alguma coisa para um irmão, eu vou falar com ele. Se eu tenho que tratar uma coisa com Pedro, eu vou falar com ele. Eu não vou falar para o Miro, do Pedro. Está entendendo, Pedro? Se eu tenho algo para falar para você, meu irmão, eu vou chegar para você e te chamar em particular e falar com você. Eu não vou chegar no Miro e falar, ô Miro, você viu o que o Pedro fez? Eu não vou fazer isso. Isso traz o quê? Dano, isso é prejudicial para a igreja. Se eu sentir que o irmão errou para comigo, eu vou chamar ele para conversar. E o que eu não posso fazer é chegar no outro irmão ou na outra irmã e falar mal do irmão. Devemos ser verdadeiros uns com os outros. Aí vai haver o quê? Paz no nosso meio. Ainda bem que no nosso meio não tem isso. Eu quero acreditar que não tem isso aqui. Né, irmã Gisley? Mas se tiver isso, vamos tratar, vamos pedir a Deus sabedoria e vamos domar a nossa língua. Vamos trazer paz, alegria, sabor, tempero para as reuniões, para os irmãos. Vamos abençoar os irmãos, ao invés de maldizer, de trazer maldição. Não é melhor fazer isso? Irmãos, o que eu digo para vocês, a verdadeira família nossa está aqui. Eu deixo de estar com a minha família para estar com vocês. Não é no sábado que acontece os casamentos, festa de aniversário? É um dia como hoje. Vocês acham que eu vou deixar de estar aqui com vocês para ir numa festinha de aniversário? Eu sou livre, eu posso ir, mas eu vou depois da reunião. Acontece casamento no sábado, não é? Vocês acham que eu vou faltar de reunião para ir assistir uma cerimônia de casamento, que eu nem aguento assistir aquelas falácias de cerimônia de casamento? Deixa que os mortos enterrem. Deixa os mortos enterrar os mortos, que eles daí falou. Irmãos, eu não aguento assistir cerimônia de casamento, não. Eu não aguento, não. Eu já falei para o Diogo isso. Já falei para o Júlio. Eu não aguento. Um casamento marcado para 20 horas. Cerimônia religiosa. Eu vou chegar lá 22 horas, depois da cerimônia. Irmão, que é tanta falsidade naquela cerimônia, Cláudia. É tanta falsidade naquelas cerimônias. Você está vendo que aquilo ali é mentira que está sendo falada. Eu, pelo menos, não suporto. Hã? A irmã Valéria está brincando ali, mas a coisa é séria. E eu não vou deixar de reunir para ir para uma festa. Eu posso ir na festa, vou depois da reunião. Porque aqui está a minha melhor família. A minha melhor família está aqui, que são vocês. Eu não consigo viver sem vocês. Esse tem que ser o nosso sentimento.